Evangelho de João, capítulo de número 18. Enquanto você acha o texto aí, eu vou tomar uma água. Evangelho de João, a partir do primeiro versículo, vamos ler até o versículo de número 11. Já acharam? Não tem mais som de Bíblia. Um dos sons mais que eu gosto mais de ouvir na igreja é o som de folhas de Bíblia, né? Sabe que as Bíblias ela tem essa facilidade. Eu tive poucas Bíblias com isso aqui e eu não gosto de usar. É um auxílio, mas a gente fica preso a aprender dessa forma. Eu prefiro aprender de outro jeito. E hoje as gerações que estão aprendendo a ler Bíblia só no celular, é fácil de achar, é fácil de achar versículo. Acho que talvez isso atrapalhe a gente conhecer um pouquinho mais da palavra. Então tem uma Bíblia física. Tem uma Bíblia física na sua casa para você usá-la. João 18 diz o seguinte: depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Somente até o versículo de número 11. Ore comigo. Senhor, nós queremos exaltar o teu nome. A tua santa e bendita palavra é eficaz. Nós cremos nela e pedimos que teu Santo Espírito revele a nós aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Obrigado por tudo que já tem feito em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Se você perceber, o texto começa com uma frase: depois de dizer isso. Dizer o quê? Nós estamos no capítulo 18. Eu gosto de criar cenários na minha mente. Eu já falei isso acho que toda mensagem que eu prego eu falo sobre cenários. Isso ajuda muito, pelo menos para mim, no entendimento dos textos bíblicos. Eu monto na minha mente um cenário, eu tento viajar para o tempo lá, tento até estar lá. Não sei se você consegue fazer isso, mas tente, é bom. Mas vamos então montar um cenário aqui. Se ele disse depois de dizer isso, é porque ele estava falando alguma coisa para aqueles homens. Então, se nós voltarmos um pouquinho, o livro de João é um livro muito rápido. O Evangelho de João começa no capítulo 1, você não tem o nascimento de Jesus. Você tem João Batista pregando no deserto, você tem Jesus já em seu ministério. Nós temos ali uma história rápida sobre Jesus, que se desenvolve do capítulo 1 ao capítulo 11. Porque do 12 em diante, até o final desse livro, você não vai ver mais a ação de Jesus externa. Nós vemos apenas agora Jesus chamando seus discípulos e tratando vários capítulos só com esses homens. Do 12, final do 12, 13, 14 até o 21, é só isso, até a morte de Jesus. Então ele veio trazendo algumas coisas para esses homens. Lá no discurso
Lá no capítulo 12 ele fala sobre sua morte. É quando ele começa a dizer: eu vou morrer. E depois no 13 nós conhecemos muito bem a cerimônia do lava-pés, quando ele lava os pés dos discípulos e ensina para eles um novo mandamento. Lembra? Um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros. Dias atrás, no nosso projeto de leitura bíblica do Novo Testamento, nós lemos esse texto e foi comentado a respeito desse amor ao próximo. Interessante, esse novo mandamento. Então agora há um novo mandamento para vocês. As pessoas vão perceber que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. No capítulo 14, também é muito conhecido, é o texto quando esses homens estão preocupados, porque se pense você, sendo discípulo de Jesus, ouvindo da boca do seu mestre que ele vai morrer e que vai deixar você sozinho agora. Até então ele não havia falado sobre o Espírito Santo. Então aqueles homens começam a ficar preocupados. Mas o início do 14 é o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes em meu Pai. Na casa dele há muitas moradas. Eu estou indo para lá preparar lugar para vocês. E aí ele conforta o coração dos seus discípulos. No capítulo 15 temos a videira. Há 3 coisas na videira importantes: a videira, o dono da vinha, nós temos os ramos. Depois no 16 ele vem trazendo sobre perseguições. E no final do 16, o último versículo do 16 é aquele texto que você conhece também: vocês terão aflições no mundo, mas eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Aí nós temos o capítulo 17, que é uma oração sacerdotal. Se você nunca leu o 17 na sua vida, leia, é linda essa oração. Jesus orou pela minha vida e pela sua vida. Lá no capítulo 17 de Mateus, ele ora e fala assim: por aqueles que vão crer nesse evangelho, por aqueles que ainda hão de crer nessa mensagem. Ele orou por nós. Ele está sempre intercedendo por nós até hoje. Esse é o nosso Cristo. Aí nós chegamos então, depois dessa oração com o Pai, no capítulo 18, nesse cenário de apreensão e desespero. Porque não sei você, mas se você entrar no cenário, você vai perceber que havia desespero e apreensão. Jesus chama os seus discípulos, atravessa um lugar chamado Vale do Cedron e chega no jardim de Getsemane. O jardim onde ali haveria um desespero muito grande, porque pessoas foram para capturar Jesus. O relato nos diz então que ele leva os discípulos para o jardim para ter um momento de oração. É interessante você ler isso, ler Mateus, ler Marcos e ler Lucas, que cada um conta e monta um quebra-cabeça, e você vai entender exatamente o que aconteceu ali. Mas quando nós vamos vendo o desenvolvimento desse momento, o último momento de Jesus com os seus discípulos antes de ser preso, Judas chegando com a escolta, algumas versões trazem a palavra destacamento, guardas, soldados armados, guardas também, guardas judeus ali que cuidavam do templo, alguns servos. Malco era o servo do sacerdote, Malco que teve a orelha cortada. Jesus faz uma pergunta para eles. É interessante a gente pensar aqui, mas por quê? Pense você, não tinha energia elétrica. Os homens foram com tochas. É mais ou menos isso aqui mesmo, ó, procurando. Aí Jesus falou assim: vocês estão procurando por quem? Eles eram tudo parecidos, as roupas iguais. Então não tinha como saber que esse era Jesus. Ele falou: não, aqui sou eu. E aí é uma coisa interessante que mais para frente eu vou falar sobre isso, mas essa palavra sou eu. Aí ele pede para deixar os discípulos em paz. Olha que cuidado e amor que Jesus tem por nós. Naquele momento, é comigo o negócio, deixa eles de lado, não é com eles, é comigo. Até porque não vai adiantar eles sofrerem nesse momento, eles vão sofrer ainda. Mas agora o sofrimento deles não vai adiantar nada. O que vai adiantar é o meu sofrimento. A minha morte vai adiantar bastante agora. Eles vão sofrer bastante, mas agora deixa eles. É isso que Jesus disse. Aí nós temos a orelha de Malco cortada. Eu fico imaginando, você, sério, pense em você sendo um discípulo de Jesus, está lá nesse jardim e olha ao horizonte e começa a ver barulhos, pessoas falando, gritando, tochas, pedaços de pau, espadas, soldados. Imagina soldados com armaduras, enfim, vindo e barulho, aquele barulho. Pense, comece a imaginar esse cenário. Se você é discípulo de Jesus, um judeu, um galileu, alguém que está lá de chinelo, de uma roupa simples, que estava em um momento de oração, que deve estar cansado, deve estar com fome, e você tem que olhar para isso e falar: o que vai acontecer agora? Um momento de muita apreensão. E aí Jesus simplesmente se apresenta: vocês estão procurando quem? Não, sou eu. É interessante que Jesus tenta colocar ordem no negócio.
eu fico pensando nisso, porque eu fico pensando em Jesus ali, dando 2 passos, um passo e falando assim: fica aqui, calma, eu vou resolver isso aí. E a questão é comigo. Vocês estão procurando quem? Sou eu. E nesse momento sou eu, aqueles homens caem para trás. Olha a divindade de Jesus sendo apresentada naquele momento. Aí, quando tudo parece que começa a ficar tranquilo, talvez, não tão tranquilo assim, mas Jesus consegue conciliar a questão, porque aqueles homens vieram preparados, talvez, para uma reação dos discípulos. E aí, quando parecia tudo estar indo muito bem, quando simplesmente Jesus ia: pode me levar, Pedro resolve sacar a sua espada e ferir o servo, Malco. Eu imagino a situação, porque na minha profissão existe uma coisa chamada SEC. O que é SEC? É o causador do evento crítico. Quando a gente vai para uma ocorrência, geralmente em toda ocorrência existe um SEC. É alguém que causou aquele evento, alguém que causou a ocorrência para você ir lá e falar: fica mais calminho aí, eu não quero ter que fazer nada contigo, então vamos conversar. Se você identifica esse causador do evento crítico, você vai lá e resolve a situação. Ali, eles vieram atacar Jesus. Jesus fala: vamos resolver tudo na conversa. Mas nós temos um causador do evento crítico chamado Pedro, que simplesmente, quando a situação está tranquila, ele resolve tirar a sua espada. Aí você pensa em você. Sabe por quê? Um destacamento de soldados. Vamos pensar um pouquinho aqui. Uma legião de soldados, são 6.000 soldados. Imagine você uma escolta, um destacamento com mais ou menos 10% de uma legião de soldados. São 600 soldados, armados, vindo para pegar 11 discípulos de Jesus. E aí está tudo tranquilo. Eles não precisavam usar força, mas aí de repente Pedro resolve reagir. Ah não, agora o negócio vai ficar feio para o seu lado. Agora vocês vão ver. Eu fico pensando nisso porque é um cenário que simplesmente parece que estava tudo certo. Mas não pense você que Jesus não estava no controle dessa situação. Porque quando nós imaginamos tudo isso acontecendo, fala: agora o controle está com quem? Continua com ele. Sabe por quê? O triunfo da cruz, momentos depois, aconteceu. Jesus triunfaria com a sua morte alguns momentos depois. Jesus ressuscitaria alguns dias depois. Então, quando parecia haver uma derrota por conta dessa turba, desse turbilhão, desse momento de dificuldade, simplesmente Jesus mostra para nós que é importante esperar mais um pouco. E é importante confiar naquilo que Ele está falando, e naquilo que Ele está fazendo, e no passo dEle à frente. Porque é isso que Jesus faz para nós. Ele dá o passo à frente, entregou a sua vida por nós. É isso que Ele fez por nós. A gente não pode tomar uma atitude como a de Pedro e ser um causador do evento crítico. Como eu já disse, essa escolta tinham generais, tinham oficiais. Lembra do centurião, o homem responsável por cuidar de 100 homens? Pelo menos 6 centuriões nós tínhamos no meio desse povo. Mas mesmo assim, com essa demonstração de poder, voltando um pouquinho, abrindo um parênteses em relação à minha profissão, as pessoas imaginam assim: por que os policiais trabalham assim, Tiago? Por que eles vão abordar uma pessoa e vão em 4 e vão bem armados? Por quê? Porque todo dia alguém me pergunta isso. Por que aponta arma para a gente? Demonstração de força. Isso é demonstração de força. Simplesmente para você não reagir. É isso. As pessoas acabam não entendendo, mas é para você, para diminuir o seu poder de reação. Porque imagine você, 4, 5 ou 6 homens falando contigo, aliás, um falando e 4 olhando para você com uma cara um pouco não amigável, até saber quem você é, até pegar a sua identidade, até ver quem é você. E aí você simplesmente tem que manter a calma. Ou você corre se você estiver devendo, ou você simplesmente, se você estiver alterado, você vai se alterar, e aí vai ter um problema para você resolver depois. Mas imagine a demonstração de força. Mas mesmo assim Jesus simplesmente diz: sou eu. 600 homens armados caem no chão. Consegue imaginar a cena de homens bem treinados, preparados, caindo no chão somente com 2 palavras, Alex? Sou eu. Nos remete a pensar em Moisés, quando Deus fala: diga que eu sou. Quem você vai falar, Moisés? Fale que o eu sou te enviou. A divindade de Jesus sendo agora aqui, Jesus colocando ela para fora. Não esqueça que Ele é Deus. E é por isso que nós devemos entender a música que nós cantamos. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou de sua glória, de seu poder, de tudo que Ele tinha para nos salvar. Esse cenário mostra para nós que não foram homens que prenderam Jesus. Não houve uma conspiração.
Tudo bem, você pode até ver todo o cenário e falar assim, não houve, Tiago. Lá em Atos, o apóstolo Pedro fala o seguinte: vocês mataram o autor da vida. Pilatos já tinha soltado ele. Leia lá em Atos, está assim: Pilatos já tinha decidido soltá-lo, mas vocês resolveram crucificar o autor da vida. Dá a impressão então que foram os homens que fizeram tudo para que Jesus fosse para a cruz. Nunca pense isso, porque se ele quisesse, ele disse para Pedro isso: Pedro, se eu quisesse 12 legiões. Lembra da conta? Eu gosto de fazer conta na Bíblia, porque a conta na Bíblia me deixa impressionado com o poder e a glória de Deus. Uma legião, 6.000, 12 legiões, 72 mil, é isso? 72 mil anjos que não iam colocar uma armadura, se vestir como nós. Talvez soldados ficam de prontidão ou de sobreaviso. Quando nós temos que ficar de sobreaviso, excluem-se as folgas, as férias, e se acontecer alguma coisa, você tem que colocar o seu fardamento, ir para o quartel. Isso vai demorar 2, 3 horas pelo menos para você estar em prontidão. Nós estamos falando de anjos que estavam prontos. Naquele momento, se ele quisesse 12 legiões, ou seja, 72 mil anjos, poderiam fazer. Imagine o que 72 mil anjos poderiam fazer. Sendo que um anjo, no Antigo Testamento, se alguém me ajuda a recordar, o Betinho está aqui do lado, ele vai soprar para mim. Foram 180 mil homens, Betinho? 180? Enfim, foi bastante. Pesquisa aí, 180 mil homens. Eu acho que um anjo conseguiu um exército de 180 mil homens. Se não foi 180, foi um número. Mas é só para nós termos uma ideia de quem é ele e o quanto ele se esvaziou. Quando um político renuncia, eu não queria adiantar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre renúncia, mas quando um político renuncia de seu cargo, os seus privilégios, ele deixa de ter os seus privilégios. Jesus não tinha privilégios. Jesus era Deus, ele simplesmente renunciou do seu ser, da sua essência, de ser Deus. Não tomou por usurpação, não considerou o fato de ser igual a Deus e se esvaziou. Então, já que eu estou falando de renúncia, a pergunta que fica para nós: por que Jesus agiu dessa forma nesse momento de dificuldade? E é isso que a gente tem que aprender, como que nós agimos em momentos de dificuldade. Ele agiu assim primeiramente pela renúncia. Já que eu estou falando de renúncia, eu vou embalar aqui. Marcos 10, 45, a Bíblia diz que ele veio para dar a sua vida em favor de muitos, em resgate de muitos. Filipenses 2, eu acho que não preciso nem ler esse texto, que é lindo, que foi cantado aqui hoje, que aquele Senhor de todas as coisas, o Senhor do universo, se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de um homem, morreu na cruz, e aí Deus o exaltou sobremaneira. Mas a questão é que ele assumiu uma forma humana, então ele se esvaziou, ele renunciou. Gálatas 1,4 diz que ele se entregou a si mesmo por nossos pecados para nos resgatar desta era perversa. Eu separei 3 textos, mas a Bíblia está repleta de textos que mostram que Jesus renunciou. Na verdade, a renúncia, se você pegar e começar a aplicar a renúncia na área da sua vida, em qualquer área da sua vida, e eu não estou dizendo apenas da renúncia no sentido assim: Tiago, é renúncia da carne, é renúncia do pecado, é os prazeres que eu tinha, os pecados que eu cometi, que eu não posso mais cometer, porque agora eu sou uma nova criatura e eu ando em Cristo, pois aquele que está em Cristo, nova criatura. Não é só isso, não que isso seja pouca coisa, mas não é apenas isso. É o fato de eu, muitas vezes, ter que renunciar de coisas que são lícitas, de situações relacionadas talvez ao meu casamento. Imagine você que é casado. Se você não renunciasse, quanto tempo você ficaria casado? Pô, eu escutei alguém falando em nada, né? Brincadeira. Não fica, mas é verdade. Se você não renunciar talvez de uma vontade, de um desejo, é gostoso. A máscara é ruim, né? Porque a gente não vê a reação das pessoas. Mas eu tenho certeza que os casais estão rindo agora, Alex. Você vê o olho, daí o olho enruga um pouquinho. Mas a questão é que se você não aplica a renúncia nas suas amizades, se você não aplica a renúncia no seu casamento, se você não aplica a renúncia no seu local de trabalho, amigo, você vai sofrer demais nessa vida. Você vai sofrer muito, você vai se estressar, você vai ser uma pessoa que infelizmente vai ter que tomar remédio, porque se você tudo leva aqui, não, comigo o negócio não é assim, eu não levo desaforo para casa, eu não engulo nenhum sapo, eu não faço, eu não renuncio para nada. Quer dizer que no casamento você não consegue abrir mão de uma vontade sua para cumprir da sua esposa ou vice-versa? Quer dizer que a sua amizade é tão assim que você não pode fazer alguma coisa pelo seu amigo ou deixar de fazer algo que ele não gosta?
No seu trabalho você não pode então ter que suportar aquele patrão porque ele é chato ou isso ou aquilo. Então a gente não aplica, não coloca renúncia na nossa vida. Se a gente colocasse, acho que as coisas, talvez a gente conseguiria lidar com os problemas de uma maneira melhor nessa pandemia aí, talvez. Aplica um pouquinho de renúncia e você que vai ter que perceber isso em cada área, onde você tem que aplicar. O problema do cristão hoje é que ele quer ser um sucesso em um mundo pelo qual ele já devia ter morrido. O cristão hoje quer estar, sabe, o status, é aquela ideia de você estar na sociedade e, enfim, estar aparecendo e ser relevante, mas não no sentido de ser um cristão relevante. Ser relevante talvez porque você quer ser relevante nas redes sociais e ter 3 mil, 4 mil seguidores no Instagram e sei lá onde. E por quê? O que vai levar? Será que isso é realmente a vida cristã? Será que a gente não consegue entender como Jesus teve que se sacrificar e deixar tudo de lado e renunciar e que o servo dele, e que os servos dele, e que os discípulos dele precisam seguir o mestre? Porque a nossa Bíblia diz, a Bíblia que você tem na sua casa, que você tem no celular, diz que havia uma condenação para nós e que não há mais essa condenação para pessoas que estão inseridas em Cristo Jesus. Para aqueles que ele, quando encontrou-se com Nicodemos, no capítulo 3 de João, disse: é preciso nascer de novo, Nicodemos, porque senão você não vê, a sua ótica não vai conseguir enxergar o reino, você também não vai conseguir fazer parte desse reino, se você não tiver novas atitudes, e renúncia é a primeira das atitudes que você tem que ter, deixar coisas para seguir Jesus, deixar bagagens, deixar muitas questões, mudar a sua vida, mudar o seu estilo de pensamento. Tem que acontecer isso, senão, meu irmão, não vai acontecer nada na sua vida, senão ninguém vai perceber que você é cristão. Quem está em Cristo tem que viver renunciando. Ele mesmo disse que aquele que quiser vir após mim, devia negar-se a si mesmo. E esse negar-se a si mesmo é tão difícil, né? Muito difícil, demais. Eu deixo uma pergunta para você, para mim, do que nós, hoje, agora, pense. O que você precisa renunciar agora para você conseguir cumprir a sua missão, que você consiga também agir em momentos de dificuldade? Será que talvez se você renunciar, a situação não vai melhorar? E a segunda questão é sobre você ser consciente da sua missão. Jesus era totalmente consciente da missão que ele foi. Por que ele foi? O versículo diz assim, versículo 4: então Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou para eles: a quem vocês estão procurando? O versículo 11 diz assim, Jesus disse a Pedro, depois que Pedro saca a espada e corta a orelha de Malco: guarde a espada na bainha, por acaso eu não beberei o cálice que o Pai me deu? O cálice é a representação da ira de Deus. É isso que Jesus estava falando: por acaso eu não vou tomar dessa ira que vai ser derramada sobre mim, de ficar afastado do meu Pai por um tempo para receber os pecados da humanidade no meu corpo, para que você fosse livre? E aí ele tinha convicção, consciência total do porquê. Isso toda a Escritura vai dizer, mas as falas de Jesus e as palavras, eu peguei esses dois do texto aqui, esses dois versículos, que demonstram que ele tinha convicção de que ele tinha uma missão, ele estava em obediência ao Pai, ele estava cumprindo ela. Agora nós temos um grande problema. Uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos, com os cristãos dos Estados Unidos, foram entrevistados, e 51%, mais da metade, eles não reconhecem, não conhecem, não sabem explicar o termo grande comissão. Não sabe o que é, simplesmente eles não sabem. Talvez você também não saiba, até hoje. Eu acho um absurdo você não souber isso. Você que se considera de fato cristão e que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse era o primeiro ponto chave para você entender o que é o cristianismo. Porque se você que está me ouvindo reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, segue esse mestre chamado Jesus, nasceu de novo, você precisa, é um absurdo que você não reconheça e não conheça o termo grande comissão. E aí, como que uma pesquisa nos Estados Unidos mostra para nós que 51% de cristãos, denominados cristãos, que estão talvez saindo de uma igreja,
Que no domingo pela manhã, lá os cultos são pela manhã, daí tem alguém entrevistando eles na porta. Viu, deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe o que significa grande comissão? Meu inglês está afinadíssimo. Eu vou traduzir, não sei. Não sei. E aí, imagine 51%. Nós estamos em quantas pessoas aqui hoje, pastor? 50? Mais 60. 30 pessoas aqui hoje. Imagine você. Todos nós somos cristãos. E metade não sabe o que significa grande comissão. Não dá para entender uma coisa dessa. Dá sim. Isso se chama nominalismo. Isso se chama secularismo. Isso se chama relativismo. É isso que está acontecendo dentro das igrejas. Nós estamos relativizando a palavra. Nós estamos secularizando as igrejas. Nós estamos nos esfriando. Eu falei inicialmente que a gente está numa geração que conhece Bíblia no celular, mas não sabe folhear ela. Não estou sendo crítico, eu tenho a minha aqui, tá? É só para você entender que as facilidades da nossa era acabam gerando crentes preguiçosos, que não conhecem um termo tão importante, grande comissão. Como que 51% desconhece? Agora, se você que está me ouvindo não é cristão, você não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, e suficiente Salvador da sua vida, você não tem obrigação nenhuma de saber o que é esse termo grande comissão. Agora, se você se considera um cristão, meu amigo, minha amiga, nós podemos até ter amizades com não cristãos. Outro problema que nós enfrentamos: será que eu posso, Tiago? Você deve, não pode. Agora, o que você não deve é se comportar como não cristão diante dos seus amigos não cristãos. Como assim? Que sal é esse que quando está no meio de não cristão se comporta como não cristão? Não cristão, quando está na igreja se comporta como cristão. E aí vai indo, e aonde ele está, ele se comporta do jeito que está quem está com ele. Não, está errado. Missão dada, missão cumprida. Lembra desse termo aí? Ficou famoso uns anos atrás, né? Os filmes que foram saindo aí na mídia. Missão dada, missão cumprida. Tá, eu quero falar então de comissão. Você sabe por que você foi comissionado? Agora você que sabe. Atos 1:8 diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, peraí, por que eu fui comissionado? Por que o Espírito Santo desceu com poder e preencheu minha vida e eu sou nova criatura? Por quê? Para vir no domingo na igreja, Tiago, ouvir as músicas, louvar a Deus e ir embora para minha casa, tá tudo bem, jantar com a minha família, no meu lar confortável, acordar amanhã e trabalhar e tá tudo bem. É isso? Não é isso. Isso não é ser comissionado por Cristo. Então é subir aqui no púlpito, Tiago. Quantas pessoas estiveram aqui conosco hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, 8, 10. Vamos arredondar para 10 comigo? Então não quer dizer que isso é ser comissionado, Tiago? Um para pregar, outros para tocar os instrumentos, o pastor aqui. Não é isso também. Porque imagine se fosse isso. 10 pessoas estavam aqui hoje. Essas 10 foram comissionadas, o restante não foi. Não é isso também. Quem que te comissionou? Foi minha mãe que me levou para a escola bíblica, e aí ela falou que eu tinha que me batizar, e aí foi falando as coisas para mim. Eu não lembro muito não, mas eu sei que eu estou aqui. E o pastor de vez em quando dá umas broncas, mas eu estou indo. O próprio Cristo nos comissionou. Você lembra quando ele falou para aqueles homens: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide pelo mundo. Então tem duas coisas interessantes aqui. Não foram só os 12 homens que foram comissionados, ótimo, isso nós sabemos. E também nós temos que entender um ponto aqui chave de Mateus 28, da grande comissão. A grande comissão, o que deve ficar muito claro para nós é o termo portanto no versículo 19. Toda vez que você se confrontar ou encontrar esse termo na Bíblia, preste muita atenção, volte e leia, porque alguma coisa interessante tem. Portanto, vão e façam discípulos. Espera aí, então vamos voltar. Foi-me dada, Jesus falando, toda a autoridade nos céus e na terra. Agora é o portanto. Portanto, entendi. Quer dizer que pela autoridade do nome de Jesus, ele falando assim, fica tranquilo, seu papel é pregar. Foi-me dada a autoridade, então vá e faça discípulo. É isso.
Não se preocupe se vai ouvir, se não vai ouvir, se vai crer, se não vai crer. Jesus em nenhum momento na grande comissão falou assim: olha, fale muito, mas evite assuntos polêmicos, não fale sobre o inferno, não fale sobre isso, não fale sobre aquilo. Olha, e trata bem, fala mais sobre amor, não fala tanto sobre sofrimento. Sobre essa questão, abrindo um parênteses, sobre falar tanto de amor, que Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ama, eu sei disso e você sabe. Você que está na sua casa sabe também. Mas você já percebeu que os dois, as duas primeiras pregações do apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, a pregação de João Batista, a pregação de Jesus Cristo não tinha amor. Calma, vou te explicar. Tinha, mas não era explícito assim: eu te amo e vim te salvar. Tinha arrependei-vos. João Batista começa com arrependei-vos. Jesus Cristo vem e traz arrependei-vos. Pedro fala: vocês mataram o autor da vida, então sabe o que tem para vocês? Arrependam-se. Não tinha amor, mas tinha amor, porque se eles entenderam que eles fizeram e agora que tinham uma chance, isso é amor. Não há necessidade de explicitamente eu abordar alguém no evangelismo e a primeira frase que eu falar para ele é: Jesus te ama e quer um plano na sua vida, e dar um folheto para ele. Porque infelizmente a nossa geração entende amor como passar a mão na cabeça dele. Está tudo bem o que você faz, eu te amo e está tudo bem. Ele ama e ninguém vai sofrer no inferno, ninguém vai morrer e perecer pela eternidade, porque Ele nos ama. Ele nos ama simplesmente porque Ele resgatou-nos das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. É isso que Ele fez. É essa mensagem que precisa ser dada, que havia condenação, não tinha chance para nós. Ele simplesmente falou: agora tem. Não tem muito amor nisso, mas não tem explícito dessa forma que talvez hoje é pregado o amor. Então, se nós fomos comissionados para pregar esse evangelho, não pense que é pregando no púlpito, ou sendo um evangelista, ou sendo um ministro de louvor, ou sendo um presbítero, diácono, tendo uma função na igreja. Não fique com isso na mente. Pregar o evangelho é viver o evangelho, é ter uma vida diferente. Charles Spurgeon disse o seguinte: a Bíblia não é a luz do mundo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Um servo de Deus está falando isso. Então a Bíblia é a luz da igreja. Preste atenção. O mundo não lê a Bíblia, mas o mundo lê você. O mundo lê a minha vida. Então, se a Bíblia é a luz da igreja, eu leio ela, eu entendo ela, e agora a luz do mundo sou eu. A igreja de Jesus é a luz do mundo. Não fique pensando que as pessoas vão ler a Bíblia em um ano, igual nós deveríamos ler 1, 2, 3 vezes, sei lá, o Novo Testamento que agora a gente está lendo. Não pense que o mundo vai fazer isso. O comportamento do mundo é diferente, mas lê você. O teu comportamento no teu trabalho, a forma como você se porta, as palavras que saem da sua boca, as atitudes que você tem como um servo ou não de Deus, a tua opinião a respeito dos assuntos polêmicos, porque infelizmente os cristãos hoje se envolvem com tudo, entendem de política, entendem disso, daquilo, mas não falam sobre o que deviam falar ou não se comportam como deviam se comportar. Eu fico pensando quantos cristãos denominados que sem precisar acabaram pegando esse auxílio do governo. Você pode ser contrário ao que eu vou falar aqui, mas é um absurdo para mim. Você pode falar que o governo te cobra muito imposto, você pode falar o que você quiser. Se não está certo, não está certo. O cristão não tem que ficar achando um argumento. Não, mas uma brecha aqui, ó. Não precisa ir para as escrituras. Eu consigo interpretar isso aqui fora dela. Tem que ser fora mesmo. Porque dentro dela o cristão tem que ser assim, gente. É isso aqui mesmo. É esse caminho, porque o caminho espaçoso conduz à perdição. A minha Bíblia não diz que o caminho espaçoso conduz à salvação. A minha é sua. Se você fosse preso por ser cristão, será que teriam provas suficientes para condenar você? Para me condenar? Pense um pouquinho aí. Quem disse isso foi David Watts Fuller, não sei falar, estou aprendendo, é difícil. Mas é um pastor, disse isso aqui. Se você simplesmente fosse preso, eu sou cristão, preso. Aí na hora de, peraí, vamos ver as provas. Olha, aluno da escola bíblica, só isso aqui. Ah, rapaz, não vou condenar você não, só isso aqui é muito fácil. Fala aí para mim, João 3,16, não sei não lembro. Nunca li. Eu quero concluir essa mensagem e voltar para o cenário. Então, pegue os 2 pontos. 2 pontos, né? Presbiteriano é 3, mas vamos para 2. Eu vou concluir. O terceiro ponto é a conclusão.
E eu quero voltar lá para o cenário para a gente entender o seguinte, que toda situação difícil na sua vida, você precisa entender que vai servir para glorificar a Deus, de alguma forma. É isso. Quer exemplo bíblico? Vamos para Daniel na cova dos leões. Nós conhecemos muito bem o texto e a história, eu não tenho tempo para isso aqui, mas eu só quero ler o versículo 26 e 27 de Daniel 6, depois que tudo aconteceu. Depois da história que você conhece e não conhece, leia na sua casa. Daniel, capítulo 6, 26 diz o seguinte: decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído, seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Isso aqui é um pagão. Decretou que Deus de Daniel deveria ser exaltado em meio em todas as nações. Aí nós temos os amigos que não adoraram a estátua. Mesma coisa, olha que interessante. Portanto, faço mais um decreto. Se qualquer pessoa, não importando raça, nação, língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, essa pessoa vai ser despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Olha que coisa interessante, quando aqueles homens foram para a fornalha. Nós temos Jonas na tempestade. Depois os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ele no mar. No mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. E aí, mas o que tem a ver com o texto? O texto não fala, mas aí eu vou para o cenário. Não estou sendo herege aqui não, você vai entender. Você consegue pensar que porque Lucas registra para nós o seguinte, que Jesus colocou a orelha no lugar. Eu fico maravilhado com isso aqui. Porque João não fala. Aí dá a impressão que, toma a sua parte. E pense você que Pedro era bom de mira. Falou, eu vou arrancar mesmo esse orelhão seu. Ele foi na cabeça. E talvez Malco que deu uma, É verdade. Eu peguei uma situação uma vez, abri um parênteses. Vixe, o tempo está indo. Agora está filmando, né? O meu pai pegou uma situação. Uma vez o cara foi matar o outro dentro do bar. Sério isso aqui, gente. O cara estava sentado. Vocês vão entender que tem a ver com isso aqui. Aí meu pai chegou, meu pai estava fazendo segurança. Imagina meu pai, bonitão, fazendo segurança. Aí o cara chegou e tirou um revólver, um grandão assim, e pôs na cabeça do outro. Na mesa, assim, no bar. Meu pai viu. Acho que o meu pai tinha saído correndo. Meu pai foi corajoso. Meu pai tentou reagir assim, o cara assustou e o cara virou. No que ele virou, o cara puxou o gatilho. Verdade isso aqui. Tiro fez assim, ó. Ia matar o cara. Daí o cara virou. Rasgou aqui, ó. Fez um. Eu imagino Pedro também. Agora você vai ver, Malco. E Malco dando uma desviada. E vop. Aí, Pedro. Aí, vem aqui, Malco. Dá essa orelha aqui. Você consegue pensar nas pessoas vendo isso? Naqueles homens que foram para matar esse que fez o bem, que acabou de colocar a orelha no lugar. Está tudo bem, Malco. E não pense você que foi uma cirurgia, que ficou ponto. O Davi esses dias a cachorra mordeu o biquinho dele aqui, rasgou, ponto, ficou cicatriz. Eu tenho certeza que não ficou nem cicatriz, pastor. Eu tenho certeza que nem sangue tinha mais. Que Jesus, quando passou a mão na orelha de Malco deve ter, não tinha espelho na época para ver, mas Malco devia ter. Meu Deus do céu, a gente veio matar esse homem. É ele que a gente veio prender. Não faz isso não. Eu tenho convicção de que uma porcentagem daqueles homens ali se converteram ao cristianismo daquele Jesus que estava curando Malco, glorificando a Deus. Momentos de dificuldade, momentos de muita apreensão servem também para glorificar a Deus. Quando você estiver passando por pense nisso. No final de tudo, Deus vai ser glorificado.